Olá, bem-vindo ao nosso estudo do Ceifeiro de Cristo. Aqui eu quero apresentar o pastor Hernandes, da Igreja de Cristo, lá do Goiânia Viva. Amém, obrigado. A paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos aqui para dar sequência à lição de número 12, cujo tema é perdão versus pecados. Nós vamos dar sequência a partir da perguntinha de número 18. Pergunta de número 18. Conforme Mateus capítulo 9, verso 6, o Senhor Jesus tem autoridade para... Então Jesus falou que ele tem autoridade para quê? O que você acha? Para que Jesus tem autoridade? Conforme aí? Mateus capítulo 9, verso 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então o paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então o que Jesus tem? Autoridade para perdoar pecados. Está vendo aí? Há muitos que falam que, apesar que Jesus falou que tem autoridade para perdoar pecados, mas há muitas pessoas, principalmente aqueles que creem na reencarnação, que tem que trabalhar muito, tem que fazer muita esmola, tem que fazer muita caridade, porque só o sangue de Cristo, só a autoridade de Jesus não é suficiente para pagar o pecado. Ele tem que fazer alguma coisa a mais. O que você acha disso aí, pastor Hernandes? Mas, na verdade, eles não estão levando a sério o que realmente a Bíblia ensina, porque a Bíblia diz que não é pelas obras, pelas caridades que nós somos salvos, mas sim pela graça, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Jesus tem autoridade para não só perdoar pecados, como também para nos salvar. E o texto é bem claro, Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Interessante é que ele estava diante de um paralítico, e no entanto ele não foi se condoer pela paralisia daquele homem, muito pelo contrário. Primeiramente ele perdoou os pecados dele, ou seja, Jesus está interessado primeiramente, é lógico que ele cura, que ele liberta, faz tudo isso, mas primeiramente ele está interessado na nossa alma, né? Na nossa vida espiritual. Então, Jesus perdoou os pecados dele para depois curar ele. Então a resposta é perdoar pecados, ou perdoar o pecador. É que Jesus tem autoridade para perdoar o pecador, perdoar o pecado, 19. 19 fala assim, conforme Atos capítulo de número 7, versículos 54 ao 60, qual foi a atitude que Estevão tomou diante dos seus inimigos ao ser apedrejado por eles? Olha, Estevão era um diácono, já no início da igreja, e ele começou a discutir lá com os fariseus e discutindo a respeito de Jesus. E eles levaram ele à presença do sacerdote, acabou levando ele a apedrejamento. A sentença de morte. Então vamos ver aqui qual foi a atitude desse diácono, de Estevão, ao ser apedrejado. Em Atos capítulo de número 7, versículo 54 a seguir, a palavra do Senhor nos diz, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, e rangiu os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremessaram unânime contra ele. E expulsaram da cidade e apedrejaram. E as testemunhas depararam as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Irmão, o que você acha dessa passagem, dessa atitude desse homem, Estevão? Aqui ele começou a pregar a Bíblia e ele levantou um tumulto contra ele, porque ele estava falando a verdade, falando a respeito de Jesus. E eles levantaram contra ele e levou ele até o apedrejamento.
E ele, sendo apedrejado, falou: Senhor, de joelho, não impute esse pecado a essas pessoas que estão me apedrejando. O que você faria? Será que eu e você teríamos essa capacidade? Eles jogando pedra no nosso rosto, na cabeça, para matar. E eu falo: Senhor, perdoa ele. Quantas vezes, uma vez, nós xingamos a pessoa que simplesmente porque às vezes falou a palavra que ele não gostou, às vezes não tomou às vezes um empurrãozinho, já quer matar o outro. Já quer matar. Não quer nem a pedra, quer matar com faca, com tiro, já quer partir para a pancada. Então, vemos aqui a atitude desse homem de Deus. Senhor, não impute essa maldade para esses homens. Porque se ele imputasse a maldade e pecado, aqueles indivíduos não iam ser salvos. Está vendo? Ia demorar talvez de ser salvo. Mas ele já amava aquelas pessoas. Por isso Jesus falou: olha, amai os vossos inimigos. Nós temos que amar, não é só aquele que todo dia está batendo nas nossas costas, nos elogiando, mas nós temos que amar também aquele que está nos maltratando, falando mal de nós, está sendo nos ameaçando. Nós temos que amar ele e orar por ele, porque às vezes não é ele que está nos ameaçando, mas é um demônio que está usando ele contra mim. Então eu tenho que olhar isso aí, como Estevão viu isso aí. Está vendo, pastor? Então a atitude de Estevão foi de perdão pelos seus inimigos. Essa é a resposta correta. Então é uma atitude que eu e você devemos tomar. Vamos à próxima pergunta aí, pastor? A de número 20. Conforme Colossenses capítulo 3, versículo 13, devemos perdoar as pessoas que nos ofendem, assim como Colossenses capítulo de número 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Está vendo aí? Qual é a resposta então aí? Devemos perdoar as pessoas que nos ofendem, assim como Jesus nos perdoou. Como Jesus nos perdoou. Se Jesus não tivesse nos perdoado, certamente nós estaríamos no inferno. Então Jesus, ele nos perdoou. Lá na cruz do Calvário: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Lá, já cravado na cruz, morrendo. Mas ele lá falou do jeitinho de Estevão: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. A próxima pergunta aí, pastor Renato. Pergunta de número 21. Às vezes confessamos o nosso pecado a um irmão ou a um amigo, ou até ao nosso pastor. E logo em seguida, esta pessoa começa a espalhar nossa causa e a nos difamar. O que irá acontecer com essas pessoas? Conforme o Salmo 101, versículo 5 e Tiago, capítulo de número 4, versículo 11 e 12. Eu vou ler aqui o capítulo 101 de Salmo. Aí você Tiago. Você olha Tiago lá? Sim. Aqui o salmista está falando: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Ó, aqueles que estão caluniando as ocultas. Às vezes você chega na rodinha de cerveja, chega na rodinha da igreja, seja nos lugares aí dos seus amigos, e fica falando mal do prefeito, falando mal daquela pessoa que era amigo seu, amigo, né? E fica falando mal de um, fala mal de outro, e aqui está falando, aquele que está caluniando, às escondidas. Mas tem alguém que está vendo. Tem alguém que está vendo. O anjo de Deus está ali. O Espírito Santo está ali. Deus está de olho. Aqui também, reforçando aí o que o pastor Ciro está falando, em Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12, a Bíblia diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei,
já não és observador da lei, mas juízo. Há um só legislador e um só juiz que pode julgar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Que então a pessoa está se fazendo de juiz, né? Não fala mal, o Tiago está falando, não fale mal do seu irmão, porque você está se colocando como se fosse juiz. Como se fosse juiz. Deus não colocou eu e você para julgar o nosso próximo. E às vezes ele está fazendo pior do que o outro. Com certeza. Por isso que quando tiver um dedo acusando, tem 3 te acusando. Você está acusando alguém com um dedo, mas ela tem 3 dedos te acusando. Então nós temos que tomar cuidado, que é uma área muito difícil e perigosa. Porque às vezes você não quer perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Se você não perdoar, também você não é perdoado. Porque é dando que se recebe. Se você não dá conta de perdoar, também Deus não vai te perdoar. E se Ele não te perdoar, prepara para você ir para o inferno. Você está em condições, capacitado para entrar para o inferno? Eu acho que ninguém está. Mas se você achar que você está, vá lá no seu fogão a gás, liga lá e põe a pontinha só do seu dedo. E fica lá simplesmente por 10 a 15 segundos. 10 a 15 segundos. Tá vendo? Vê se você vai aguentar o dedo lá de 10 a 15 segundos em cima da chama do fogão. Mas lá no inferno você vai ter isso eternamente. Então você já ia fazendo um teste aqui, se dá para você ficar. Toma cuidado. Amém. Então a pergunta é bem objetiva. A gente tem que ter cautela quando a gente vai compartilhar a vida íntima da gente com as pessoas. E se a gente compartilhar e essa pessoa difamar a gente, elas vão prestar conta com Deus. E a resposta é: o Senhor destruirá e será réu de si mesmo. A pessoa que fica defamando você que compartilhou a sua vida íntima com ele vai ser, diante de Deus, vai ser culpado, vai ser réu diante de Deus. Vamos para a pergunta número 22. Se observarmos os mandamentos do Senhor, o que irá fazer com os nossos pecados? Ou seja, se observarmos os mandamentos do Senhor, o que Ele irá fazer com os nossos pecados? É o que diz aqui o texto. Nós estamos em Isaías, capítulo 1, versos 17 e 18. Vamos ver o que a Bíblia nos fala acerca, se nós observarmos, praticarmos os mandamentos do Senhor. O que o Senhor irá fazer conosco? Aqui em Hebreus 12, 8 diz assim: e de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. É isso mesmo, pastor? Hebreus 8, 12? Hebreus 8, 12. Ah, é 8, 12, perdão. É 8, 12. Eu li o 8, 8, né? Vamos ver o 8, 12, diz assim: pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Muito bem, isso aí mesmo. Ou seja, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, Ele não vai lembrar das nossas iniquidades. Né? É o que a Bíblia está falando aqui. Aliás, o que a pergunta está requerendo é: se obedecermos aos mandamentos do Senhor, o que Ele irá fazer com os nossos pecados. Com os nossos pecados. Então ele diz que nem vai lembrar. O que está aí no Isaías? Aí? Isaías capítulo 1, versículo 17 e 18. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, praticai da casa das viúvas. Vinde, então, e erguei-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlate, eles tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã branca. Muito bem. Então, você viu que Deus tem poder para perdoar, não é? Deus, além de nos perdoar, vai nos tornar branco como a neve, alvo, né, como a lã. Assim diz o profeta Isaías, capítulo 1, versículo de número 18. Pastor, ainda o versículo aí,
a perguntinha de número 23 fala assim: o que fez Cristo com os nossos pecados, de acordo com Isaías, que você está com ele aí, 53, verso 5. Isaías 53, versículo 5. O que fez Jesus com o nosso pecado? Aqui, Isaías 53, 5, ele fala: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ainda de acordo com 1 Pedro 2 e 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então você viu aqui, há pessoas que diz que para perdoar esse pecado, para ir para o reino, para ser o espírito perfeito, precisa de fazer as boas obras. É claro que nós vamos fazer as boas obras não para a salvação, porque nós já fomos criados, como está lá em Efésios 2, 9, para fazer as boas obras. Mas ela não vai nos salvar, não vai ajudar em nada. Nós vamos ser julgados por essas obras, mas não somos salvos por elas. Então a Bíblia está falando aqui que o próprio Jesus levou lá no madeiro os nossos pecados sobre os seus ombros. É a Bíblia que fala. Nós temos que tomar posse da palavra e não do que a filosofia, a ciência fala sobre esse assunto. Então nós não vamos olhar para outra fonte de ciência, de filosofia, de outras coisas. Não, nós vamos olhar para a palavra. A palavra que veio do céu, veio de Deus, é ela que nós temos que observar. E ela fala que se você pedir perdão, está junto de Deus, ele já levou esses pecados no seu próprio corpo, lá na cruz do Calvário. Então não precisa você estar correndo, fazendo obras, mais obras, mais obras, para você chegar à perfeição. Não, nós vamos fazer essas obras, porque nós somos criados em Cristo, como você pode ler lá em Efésios 2, 9 em diante, que nós somos criados para fazer essas obras. Já fomos criados para isto, não foi para ser salvo. Amém? Amém. Pastor? Aqui, só para deixar claro, a resposta anterior, que é a do número 22, a perguntinha é: se observarmos os mandamentos do Senhor, o que Ele irá fazer com o nosso pecado? A resposta é: Deus usará de misericórdia e esquecerá os nossos pecados. Já a perguntinha número 23, o que fez Cristo com o nosso pecado, conforme o texto de Isaías 53, 5 e 1 Pedro 2, 24. Perdoa e levou sobre si na cruz do Calvário. Seria a resposta aí do número 23. Já a perguntinha de número 24, para finalizar. Muito bem, continuando aqui na pergunta de número 24, conforme Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, o que irá acontecer quando perdoamos aqueles que nos ofendem. Mateus... Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial ou celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Muito bem. Então aqui está o Senhor Jesus falando acerca daqueles que têm dificuldade de não perdoar o seu próximo. Então Jesus está bem claro aí no verso 14, porque se perdoares os homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Ou seja, se nós perdoamos aqueles que nos ofendeu, o Senhor Jesus está falando que Deus também vai nos perdoar. Já no verso 14 ele diz: se porém não perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará. Ou seja, para nós recebermos o perdão de Deus, é necessário que nós perdoemos uns aos outros. Não tem outro caminho, não tem outra saída. Para receber o perdão de Deus, eu tenho que perdoar o meu próximo, perdoar o meu irmão. É o que Jesus está falando aqui, deixando bem claro aqui nessa pergunta. É do ano que se recebe.
E o próprio Pai Nosso, no Pai Nosso, Jesus falou, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Os nossos devedores. Então, do mesmo jeito, se eu não perdoo, a própria, eu não posso nem fazer essa reza do Pai Nosso. Quando Vamos fazer essa oração do Pai Nosso, não vai poder fazer, porque Jesus falou que é para ele perdoar igual ele também perdoou. Então, a partir do momento que nós dizemos que perdoa e fazemos essa oração, nós estamos, então, equivocados. Então, a resposta do primeiro espaço seria, Deus nos perdoará. Aí vem na sequência aí, porém, se não perdoares, o que irá acontecer? Aí vem na parte final aí a resposta. Não seremos perdoados por Deus. Não seremos perdoados. Então, você que fala que não dá conta de perdoar o seu próximo, é bom você orar, pedir a Deus, porque tem um demônio na sua vida, pode ter um demônio na sua vida, instigando você para você não perdoar. O diabo não perdoa. O diabo não gosta do perdão. Quando você perdoa, então, as coisas voltam ao normal. Perdão significa perder. Tá vendo? Então, se alguém te deve lá 100 reais, 1.000 reais, ele não pode te pagar e você não vai matar ele. Porque não vai adiantar você matar ele. Então, você perdoa, larga aquilo para lá. Do que você entrar em briga com ele, brigar, matar, bater, não vai levar a nada. Melhor você largar essa dívida para lá e perdoar ele. Esquece ele. Então é como se você estivesse dando um tapa na cara do diabo. O diabo vai sair de perto. Quando você perdoa a pessoa, Deus logo vai também te perdoar. E o diabo não quer isso. Então quem não perdoa, está guardando mágoa. Às vezes você até fala, não, eu não perdoo, eu não tenho raiva dele, mas eu perdoo ele, mas eu não quero conversa com ele. Eu não quero amizade, não quero mais nada. Você pode até não estar visitando, porque a pessoa, às vezes, você perdoa, mas ele quer voltar tudo de novo. Então você evita ele, mas perdoa ele de coração, para Deus também te liberar o perdão, não é, pastor? É verdade. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é você conviver com a pessoa que te magoou sem sofrer. É você saber que a pessoa falhou com você, mas você esqueceu aquilo lá e você vai continuar convivendo com ela. Então, nós estamos aqui concluindo já a lição de número 12. Já vamos para a conclusão para finalizar essa lição de número 12. Conclusão. Quando não perdoamos aquele que nos magoa ou nos ofende, nós estamos desobedecendo aos mandamentos do Senhor e abrindo brechas em nossas vidas. Provérbios capítulo 5, verso 22. E entramos em maldição. Deuteronômio capítulo 28, verso 15. E Mateus capítulo de número 6, verso 14 e 15. E o espírito maligno começa a nos atacar, colocando em nossas mentes o desejo de vingança, ódio, ira, inveja, ciúmes, mágoa, tristeza, difamação. Gálatas, capítulo de número 5, verso 17 ao 21. Assim entramos em depressão e poderá acontecer coisas piores. Vamos confessar o nosso pecado e deixá-lo. Primeiro, João, capítulo 1, verso 9. E confiar no Senhor Jesus Cristo, entregando nossas causas a Ele. Salmo 37, do verso 1 ao 9. Pois Ele a propiciação dos nossos pecados. 1 João, capítulo 2, verso 2. E assim Ele poderá fazer por nós muito mais do que pensamos ou imaginamos. Efésios, capítulo 3, verso 20. E o Evangelho de João, capítulo de número 8, verso 36. Olha, aqui em Provérbios, capítulo de número 28, verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o problema não é só confessar, é deixar. Olha, eu vou beber só esse gole hoje.
não vou beber mais. Amanhã você está de novo, daqui uma semana, 2 semanas, volta a beber. Eu vou visitar essa mulher só hoje, não vou adulterar com ela mais. Mas depois, daqui 1 mês, 2 meses, enquanto com a mulher está adulterando de novo. A Bíblia fala que é aquele que confessa e deixa. Então, quando você confessa e deixa, a Bíblia fala que você alcança a misericórdia. Por isso que aqui está um dos grandes ensinamentos de Jesus sobre o perdão, e ele já deu esse exemplo para nós lá no Calvário. Ele perdoou nós lá e exigiu também que nós perdoamos aos outros, nosso próximo. Porque muitas vezes quem trouxe essa desavença, esse problema, não foi aquela pessoa, mas é um demônio que está usando ele para me atacar. Esse demônio quer me atacar, então ele usa lá a sua esposa, usa o seu filho, usa um parente seu, alguém do seu trabalho, para te atacar. Então não foi, muitas vezes não é a pessoa, mas é um demônio que está usando a pessoa para te pegar. Então você não vai levantar contra ninguém. Levanta contra as hostes do inferno que está querendo te atacar. Ora pela pessoa, perdoa ele e ora por ele. E Deus vai conceder a sua bênção. Não é isso, pastor? É verdade. Então é perdoando que se é perdoado. Então, que nós possamos aprender com essa lição e colocar em prática. Que Deus possa nos abençoar com essa lição. Nós vamos finalizar aqui orando, em nome de Jesus, abençoando a sua vida através da oração. Deus querido, Deus amado, nós pedimos ao Senhor que abençoe a vida dos nossos ouvintes que estão aí ouvindo esta palavra acerca do perdão. Que o Senhor esteja abençoando e gerando em nossos corações a disposição de sempre perdoar o nosso próximo, assim como o Senhor nos ensina na tua palavra. Pois queremos receber do Senhor o perdão e precisamos estar sempre perdoando o nosso irmão. Assim nós oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Até a próxima oportunidade. Assim, se Deus quiser.